Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. Orgulho eu vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. Orgulho eu vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus.
Senhor, minha amada igreja, eu saúdo a minha amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro dos Salmos, e o Salmos que nós vamos ler é o 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre os gentios, e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Esse salmo foi escrito num momento muito delicado. Ele foi escrito pelo rei Ezequias e é conhecido como Salmo do Medo, porque no momento que esse salmo foi escrito, Judá estava sendo cercado pelo exército da Síria, o rei da Síria, o Sinaqueribe. E eles faziam chantagem, eles ameaçavam, eles chegavam a menosprezar o exército de Judá. Mas o rei Ezequias, ele teve um momento que ele começou a analisar que eles não tinham nenhum poder, humanamente falando, para destruir o exército da Síria. E ele buscou o Senhor. Ele se curvou diante do Senhor, ele orou ao Senhor e ele apresentou as cartas ao Senhor e disse: Senhor, olha, inclina os teus ouvidos e olha, eles estão menosprezando, é o Senhor. Eles estão desafiando, é o Senhor e não a mim. E aí o Senhor, ele se levantou nesse momento já encorajado, porque o Senhor enviou o profeta Isaías e disse para ele: olha, Deus manda te dizer que esta guerra não é tua, esta guerra é do Senhor. Eles não vão entrar na cidade, eles não vão lançar uma flecha sequer. Pelo mesmo caminho que eles vieram, eles vão voltar. E aí à noite o Senhor enviou um anjo, e esse anjo lutou com o exército, e no outro dia encontraram 185 corpos. E Ezequias escreve esse salmo e ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente
presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, a presença do Senhor em nosso meio, a presença do Senhor em nosso meio, sobre as correntes, alegra a cidade do santuário da morada do Altíssimo. E aí no outro dia ele vê aqueles corpos todos mortos, né? Aquele exército que estava totalmente destruído. E ele convida o povo e ele diz assim: vinde e contemplai. Aí ele glorifica o nome do Senhor nesse momento e diz: vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feita na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, e serei exaltado entre os gentios, e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Estamos vivendo um momento de dor, um momento de medo, um momento que todos se encontram em casa presos, sem poder sair. Mas nós clamamos pelo nome do Senhor. Nós nos curvamos diante do Senhor, né? E clamamos pelo nome de Jesus. Aquele que é o nosso refúgio e fortaleza, que é o nosso socorro. Pai, mais uma vez eu me coloco diante de Ti, Pai. Eu me coloco diante daquele que é o nosso Deus, que é o nosso rochedo, que é a nossa fortaleza, é o nosso socorro presente. Pai querido e amado, eu me curvo diante daquele que é o caminho, a verdade e a vida, é a ressurreição e a vida, aquele que diz: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu aliviarei. Ó Senhor, eu apresento diante de Ti, Senhor, diante do grandioso, diante do Todo-Poderoso, a igreja apacentar. Visita a Tua amada igreja nessa noite, Senhor, neste dia. Visita a Tua amada igreja, Senhor. Aquieta a Tua amada igreja, Senhor. Ó Deus, visita aqueles que se encontram doentes. Visita todas as áreas das nossas vidas. Visita, Senhor, a Tua igreja na área espiritual. Fortalece a Tua igreja. Renova a Tua igreja. Fortalece sim, Pai, aqueles que se encontram, Pai, que se encontram com emocional doente, com medo. Oh Deus, nos encoraja, renova nossas forças. Renova aqueles que se encontram doentes, sara a Tua igreja, renova, Senhor, sara sim, Senhor, o nosso amado irmão Sádio que se encontra doente, toca naquela enfermidade, Tu és o Deus de toque, toca aqueles que se encontram doentes, Senhor, no nome de Jesus eu te peço, Pai amado, Pai das luzes, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Visita, Pai, a Tua igreja nesta manhã. Visita aqueles que se encontram desempregados. Visita, Pai, a nossa igreja. Levanta um homem de Deus, segundo o Teu coração. Um homem que venha pastorear a Tua igreja com entendimento, com discernimento, com sabedoria. Um homem que venha governar sobre o Teu Espírito, sobre o comando do Teu Espírito. Oh Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, visita a Tua igreja, encoraja a Tua igreja. Oh Deus, a Tua palavra diz, Senhor, a Tua palavra diz, Pai amado, Pai das luzes, a Tua palavra diz, oh Deus, no Salmos 91, que mil cairão ao Teu lado, 10.000 à Tua direita,
mas não chegará a ti. A tua palavra diz: nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda, porque os seus anjos darão ordem ao teu respeito, para guardarem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra alguma. Por isso não podemos ter medo, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor já enviou anjos para cuidar da sua amada igreja, para guardar a sua amada igreja. Oh Deus, guarda o teu povo, protege o teu povo. É no nome de nosso Senhor Jesus Cristo que eu te peço. No nome de Jesus eu profetizo as bênçãos do Salmo, as bênçãos do Salmo 91, as bênçãos do Salmo 46, sobre a tua amada igreja. Eu profetizo as bênçãos do Senhor sobre nossas casas, sobre a igreja apacentar, sobre o nosso ministério. Eu profetizo as bênçãos do Senhor sobre nossas famílias. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, eu te peço também nesta manhã, Senhor, eu intercedo em pró, Senhor, dos médicos, dos hospitais, os médicos, as enfermeiras, aqueles que se trabalham na limpeza, os motoristas, os guardas, Senhor, os policiais. Oh Deus, nesta manhã, Senhor, eu te peço para que o Senhor haja de misericórdia, de compaixão para com eles e visita, Senhor. Guarda o teu povo, aqueles que se encontram na linha de frente, cuidando de vida, trazendo vidas, oh Deus, para aqueles que se encontram doentes. Visita as UTIs, meu Pai, que se encontra lotada. Sara, Senhor. Oh Deus, eu te peço, oh Pai, envia o teu Espírito, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus da morte. Pai querido e eterno, visita, Pai Santo, visita, Pai querido e eterno, visita, Pai Santo, visita, Pai querido, a UTI, levanta, Senhor, aqueles que se encontram sentenciados à morte. A tua palavra diz assim: pois desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor contemplou a terra para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. Oh Senhor, e nesta manhã, Senhor, eu te peço, liberta, Senhor, inclina teus ouvidos. A nossa oração, a minha oração nesta manhã, Senhor. Ó Senhor, nesta noite, neste dia, liberta, Senhor, aqueles que estão sentenciados à morte, nas UTIs, Senhor, para que eles saiam dali glorificando o teu nome. Ó Deus, no nome de Jesus eu te peço, visita a tua amada igreja, visita o Brasil, nesse momento de dor, onde se encontram muitos desempregados. Visita as casas daqueles, meu Deus, que se encontram com fome, que não têm o que comer, pois se encontram desempregados. Visita os empresários, Senhor. Visita nossas empresas. Toca, Senhor, nas nossas empresas. Derrama, Senhor, sobre nossos celeiros. Derrama bênção sem medida. Faz do nosso celeiro uma grande sementeira, para que muitos tenham emprego, para que a mesa dos teus filhos, Senhor, seja farta. Abençoa no nome de Jesus, eu te peço. Liberta a nação brasileira deste mal, o coronavírus.
Mestre Jesus, apenas o teu sopro, esse mal será exterminado do Brasil. Sara o Brasil. Afasta este mal do Brasil. Eu profetizo a cura do Senhor. Eu profetizo, Senhor, sobre o Brasil as bênçãos do Senhor. Eu profetizo sobre as nações, 53 nações que se encontram, Senhor, vivendo este mal terrível. Eu profetizo a cura do Senhor sobre estas nações. É no nome de nosso Senhor Jesus Cristo que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, este momento abençoado. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Eu creio, sim, Senhor, nas bênçãos do Senhor. Eu creio nas bênçãos do Senhor e profetizo as bênçãos do Senhor. Pai, nós queremos desfrutar a paz em meio à tribulação. Derrama, Senhor, as bênçãos do Senhor sobre nós. No nome de Jesus eu te peço, Senhor. No nome de Jesus já te agradeço por esse momento especial. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. A paz do Senhor, meus amados. Louvado seja o nome do nosso Deus pela oportunidade, mais uma vez, de compartilhar da sua palavra. E eu gostaria de falar sobre ofertas. Ofertas que alegram o coração de Deus, que geram alianças e milagres. Ofertar é a ação de oferecer. E o ato de oferecer algo a alguém gera no outro aceitação ou não. E com o nosso Deus não é diferente. E geralmente a nossa mente humana, ela entende oferta como algo de valor financeiro, mas o nosso Deus deixa claro em 1 Samuel, no capítulo 15, verso 22, que ele prefere obediência a sacrifício. O obedecer, o atender ao Senhor é uma oferta agradável a Ele. E a primeira oferta citada na Bíblia está lá em Gênesis capítulo 4, onde Caim e Abel oferecem ao Senhor. E o Senhor nos ensina uma importante lição nos versos 4 e 5, onde ele diz, e atentou o Senhor para Abel e para sua oferta, mas para Caim e sua oferenda não atentou. Quando ofertamos, os olhos do Senhor não estão apenas sobre aquilo que está sendo ofertado, mas primeiro para aquele que está ofertando. O Senhor, Ele só recebe a nossa oferta após sondar o nosso coração, após avaliar a motivação que nos faz ofertar a Ele. E a motivação incorreta de Caim gerou nele uma expectativa. Ele esperou algo de Deus que ele não alcançaria, porque a motivação do coração dele, o Senhor sabia. E a palavra nos diz que o descontentamento de Caim foi tão evidente que ele se irou, e isso foi demonstrado no seu próprio semblante. E ocasionou, por fim, o assassinato do seu próprio irmão. Lá em Gênesis, no capítulo 8, do verso 20 ao verso 22, diz assim, sobre Noé. E edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem,
porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Noé aqui havia saído da arca e ele fez esses sacrifícios ao Senhor, e esses sacrifícios, a palavra diz que subiu como um cheiro agradável. O Senhor se agradou da oferta, da gratidão, do coração de Noé. E o Senhor estabeleceu com ele naquele dia uma aliança que até hoje nós testemunhamos. Um pouco mais adiante, em Gênesis também, no capítulo 22, no verso 2, vemos a experiência de Abraão, onde diz: E disse, Deus fala a Abraão: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Meus irmãos, Isaque, como vocês sabem, era o filho esperado, de Abraão, o filho da promessa de Deus sobre a vida de Abraão. E como o Senhor tinha prometido Isaque, e junto com essa promessa, outras promessas, uma descendência, Abraão creu na palavra do Senhor e entendeu que essa ordem do Senhor em sacrificar o seu próprio filho, lá o Senhor iria prover de alguma forma. E Abraão decidiu obedecer a Deus. E o Senhor, lá no monte onde o Senhor indicou a Abraão, o Senhor não permitiu que Abraão tirasse a vida de Isaque, mas o Senhor recebeu a disposição de Abraão em obedecê-lo como oferta. Nos versos 15 ao verso 18 do capítulo 22, diz assim: Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Meus irmãos, o Senhor brada do céu a Abraão e promete a ele o que já havia prometido lá em Gênesis, no capítulo 12, quando o Senhor estava chamando Abraão para que ele saísse da sua terra. E isso nos mostra que a atitude de fé de Abraão traz uma reafirmação das promessas de Deus. A atitude de fé de Abraão traz a legalidade na sua vida do cumprimento dessa palavra que já havia sido proferida sobre a vida de Abraão. Ele foi provado e foi aprovado por Deus. Compartilhamos anteriormente sobre a história da viúva de Sarepta, em 1 Reis, capítulo 17, onde ela foi desafiada a agir pela fé e a desfrutar de um milagre, não pelo pão que ela ofereceu ao profeta, mas pela disposição em confiar e colocar nas mãos de Deus, em ofertar ao Senhor aquilo que ela tinha. E por fim, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a passagem de Lucas capítulo 7, do verso 36 ao verso 50, que nos conta a história, de um fariseu chamado Simão,
que convida Jesus até a sua casa. Ele convida Jesus para uma refeição na sua casa. E a palavra nos diz que Jesus vai até a casa desse fariseu chamado Simão, entra na casa dele e se assenta na mesa. E quando Jesus se assenta na mesa, a palavra diz que entra na casa de Simão uma mulher, uma pecadora. Essa mulher, ela começa a regar os pés de Jesus com lágrimas, a enxugar os pés dele com os seus cabelos. E a palavra diz que ela beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Simão chamou Jesus para ofertar a ele uma refeição e um tempo na sua casa. E olha, meus irmãos, a oferta de Simão, ela não era pequena. Porque Jesus, em todo o seu ministério, nós vemos que Jesus, fica claro que Jesus não andava sozinho. Jesus andava com os seus discípulos, que eram 12, andava com os seguidores. E a prova disso que aquela casa estava cheia de gente é que provavelmente aquela mulher que era discriminada pela sociedade, que era conhecida como uma pecadora, ela provavelmente não teria conseguido entrar na casa de um fariseu se essa casa já não estivesse cheia. E essa mulher, ela entra e deliberadamente ela faz uma oferta melhor a Jesus do que a oferta do próprio dono da casa. Simão não faz as honras da casa ao Senhor. Ele simplesmente tinha uma oferta material. Quando vamos lá no verso 39 do capítulo 7, diz assim: conta aqui quando o fariseu viu a mulher chorando, regando os pés de Jesus com lágrima, ungindo com unguento, enxugando os cabelos dele, os pés dele com os cabelos. Simão, quando viu isso, o fariseu que o tinha convidado falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. A colocação de Simão aqui na palavra nos faz entender que Simão não sabia de fato quem era Jesus. Ele diz assim: se este fora profeta. Simão aqui tem Jesus por menos que um profeta. Porém, aquela mulher honrou Jesus como rei, como aquele que havia lhe devolvido a vida pela gratidão do seu coração. Mas, assim, Simão não expressou em palavras a sua opinião sobre aquela atitude, sobre aquela postura, sobre a aceitação de Jesus diante daquilo que aquela mulher estava fazendo. Mas Jesus conhecia os pensamentos e o coração de Simão. E Jesus faz uma pergunta a Simão. Vemos isso no verso 41 ao verso 47. Jesus fala assim para Simão: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e mos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés.
Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. O Senhor está dizendo que quanto maior for a nossa consciência da nossa natureza má, da nossa natureza corruptível, quanto maior for a nossa consciência de quem nós éramos antes de Jesus, maior será a nossa gratidão e melhor será a nossa oferta. Os versos seguintes, verso 48 ao 50, diz assim: Jesus disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados perdoa? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aquele, Simão, que havia convidado Jesus para ofertar algo, porém algo desligado do seu próprio coração. Ele esteve com Jesus, ele desfrutou de momentos com o Senhor, mas aquela que ofertou com o seu interior desfrutará da eternidade com ele, independente do seu passado. Oferte primeiro o seu coração e sua oferta subirá ao Senhor como um cheiro agradável. Oséias capítulo 6, verso 6 diz assim: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Deus os abençoe e que o Senhor firme essa palavra no nosso coração. Em nome de Jesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but